Então, agora nós vamos para o passo 3, que é o cadastro de clientes. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou estar fazendo o cadastro de cliente. Ainda no dígito 1, que é o dígito gestor, ó, dígito 1. Então, eu tenho aqui o dígito 1. Aqui em cima dá para ler. Eu vou vir em cliente. Primeira coisa, eu vou vir em visualizar. Se eu tenho algum cliente, eu vou ver esse cliente. No caso de vocês, provavelmente vocês não têm cliente cadastrado. Então, não vai aparecer cliente. Logo, eu vou ter que vir na segunda opção, adicionar. Quando eu venho nessa opção, eu tenho dois passos. O primeiro passo são os dados do cliente. O segundo passo é o endereço do cliente. Então, tudo que está em asterisco aqui, vermelho, são dados obrigatórios. E eu tenho um dado que não é obrigatório, mas é interessante eu estar colocando. Qual dado que é esse? É a foto do cliente. Por que é interessante eu colocar a foto? Porque quando eu for visualizar o projeto que está associado ao cliente, dentro do meu quadro Kanban, por exemplo, eu vou ver a imagem do cliente. Onde que eu posso estar usando isso? Quando eu presto serviço, por exemplo, para um CNPJ. Ele pode ter um logo. Quando eu presto serviço para uma prefeitura, ele tem a bandeira da prefeitura, né? E assim por diante. Quando eu estou prestando, por exemplo, a um empreendimento que tem a foto do empreendimento, né? E assim por diante. Então é interessante vocês estarem colocando essa foto. Essa foto tem um limite de megas, tá? Quando você clica aqui para estar colocando, se eu excedo, ele me fala. Então, o limite para estar colocando são 100 KB. Isso é mais do que suficiente, tá? Vocês podem estar ajeitando a imagem aí, recortando e deixando ela no máximo de 100K. Então, eu tenho aqui já alguns dados fictícios que eu vou estar colocando para estar mostrando para vocês. E eu vou mostrar também os dados do endereço. O interessante é que o CEP ele vem primeiro. Por quê? Quando eu coloco o CEP, ele tem um mecanismo de auto-preenchimento. Isso facilita na hora de estar cadastrando o cliente. Então, para poupar tempo, para não ficar uma coisa cansativa, eu já vou mostrar os dados do cliente colocado. Legal, pessoal. Então, aqui eu tenho os dados do cliente que são obrigatórios. Tá? Então, eu tenho aqui já os dados do cliente colocado, os dados pessoais do cliente, e eu tenho também o endereço fictício que eu coloquei aqui do cliente. Eu coloquei um endereço de um prédio aqui para não ter nenhum tipo de problema, um prédio comercial. Então, eu coloquei aqui uma imagem também do cliente. E é interessante que quando eu vou em visualizar, uma vez que esse cliente já tenha cadastrado aqui do lado direito, tá? Vocês preenchem isso e do lado direito vocês vão colocar cadastrar. O meu já está alterar, eu vou mostrar por quê. Quando esse cliente está cadastrado, ele vai aparecer aqui com os dados, os principais dados. E aí, então, eu posso clicar nesse lápis e estar alterando algum dado cadastral que precise ser alterado. O cliente mudou de endereço, mudou de telefone ou coisa do tipo. Tá? Então, é interessante que vocês podem estar atualizando os dados cadastrais do cliente. Então, esse é o cadastro do cliente.